Olá, prevencionista! Na aula de hoje, mais um método para te ajudar nas suas análises ergonômicas. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Se você já me conhece, seja mais uma vez bem-vindo. É muito importante ter sua presença aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou Thiago Pegatin, sou professor ergonomista. Nós publicamos aqui no canal semanalmente aulas práticas, aulas aplicadas ao seu dia a dia, sempre com assuntos de ergonomia, saúde e segurança do trabalho. Então, se você quer ficar sempre bem informado, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, acompanhar as nossas redes sociais no @Thiago Pegatin, para que você receba sempre em primeira mão todas as informações e todos os materiais que a gente publica, tá legal? Um segundo aviso, se você é membro da nossa Academia do Ergonomista, essa aula vai ficar disponível com a planilha para download lá na Academia do Ergonomista, tá legal? E se você não conhece, vou deixar o link aqui na descrição para que você possa conhecer a nossa comunidade. Hoje nós falaremos de uma ferramenta que é pouco utilizada, não é tão conhecida aqui no Brasil, que é a ferramenta Wera, ou Vera, né, para alguns, mas em geral a gente fala Wera, que é basicamente uma ferramenta de avaliação biomecânica, né, que foca nos fatores físicos relacionados ao trabalho e que tem foco nas posturas, aplicação de forças, uma ferramenta bem simples e que serve aí de repente para alguns, né, na utilização de métodos quantitativos dentro das análises em ergonomia, tá legal? Então basicamente a ferramenta Wera, né, ela é dedicada à prevenção ou identificação de possíveis fatores que podem causar os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, né? Aqui a sigla em inglês, né, WMSDs. Então, dentro de todos os fatores, né, nós temos uma série de fatores de risco, mas para a ferramenta, quais são os mais importantes? Então, são as posturas adotadas, as forças aplicadas em relação à atividade de trabalho, a frequência e a repetição de movimentos, a duração das tarefas, as vibrações e mais alguns itens que a gente já vai mostrar para vocês na planilha, tá legal? De forma geral, esses fatores estão associados realmente, de fato, né, a muitas tarefas, muitas atividades na indústria, na prestação de serviços, e eles são bem conhecidos, né, daqueles que já atuam com ergonomia. E só fazendo aquela ressalva de sempre, né, pessoal? É importante que quando você vai aplicar qualquer instrumento de quantificação, qualquer instrumento de medição, é importante que você já tenha feito a sua avaliação qualitativa, análise da atividade, realmente identificado quais são os fatores que estão gerando sobrecarga, para que o instrumento ele seja aquele plus, né, que você possa utilizar como um auxílio no diagnóstico. Não fique preso somente às ferramentas. Utilize de forma correta, né, mediante, né, e após a sua análise da atividade, a sua avaliação qualitativa, que aí a chance de acertar é sempre muito maior, tá legal? Então, continuando aqui, o método, né, quais são as regiões ou os fatores que nós iremos avaliar? Então, nós temos uma avaliação para ombros, uma avaliação para punho, outro para costas, pescoço e pernas, que é o que a gente chama de avaliação do grupo A. E depois nós temos fatores que são complementares a esses posicionamentos, que é força, vibração, o estresse de contato que é relacionado às mãos e a duração da tarefa. Então, em todas as atividades nós temos um quadro avaliativo, onde nós vamos relacionar basicamente dois fatores. Então, sempre, né, ou quase em todas as situações, é o posicionamento corporal junto com um item que é basicamente uma quantificação, né, ou um item que expande essa avaliação. E aí nós teremos, ao final, um score para dizer se essa atividade, né, o risco relacionado a essa atividade, se ele é baixo, se ele é moderado ou se ele é alto, tá legal? Então, basicamente, né, aqui na tabela talvez esteja um pouquinho pequeno, mas eu vou explicar mais ou menos para vocês como funciona. Para ombro, né, que é a nossa primeira avaliação, nós vamos atribuir um score para o posicionamento, né, do braço em relação ao nosso tronco, e depois nós vamos complementar essa avaliação com um score de repetição de movimentos. Então, de acordo com o número de movimentos executados, nós teremos uma ponderação. Para punho, a mesma coisa. Nós faremos a avaliação com o posicionamento e depois em relação ao número de repetições. E assim com vários dos fatores que nós iremos avaliar, tá? Então aqui nós temos punho, na sequência nós temos as costas, né? Principalmente a parte baixa das costas, pescoço, as pernas, depois a aplicação de forças, as vibrações, esse estresse de contato que é relacionado às mãos e a duração das tarefas. Em relação a esses últimos itens, né, e na planilha a gente vai verificar essa avaliação, nós temos itens que precisamos atribuir 2 pontos, né, primeiro em relação
o posicionamento depois em relação ao número de movimentos, por exemplo, ou a força aplicada, mas nós temos alguns itens que eles se relacionam com esses primeiros itens. Então, quando a gente vai avaliar, por exemplo, as vibrações, nós vamos atribuir de acordo com a atividade se existem ou não vibrações, e aí nós vamos relacionar com o score apontado para o punho, porque as vibrações aqui na ferramenta estão relacionadas à extremidade do membro superior. Da mesma forma, quando a gente aplica a avaliação, né, o score, para forças, nós vamos relacionar esse score de aplicação de forças com o score que nós já assinalamos lá nas posturas anteriormente. Então, em alguns itens, né, nós veremos na planilha que são 2 pontos de avaliação, para outros a planilha já está calculando automático, então é bem simples, né? A parte teórica, né, que é esse relacionamento, a planilha já está fazendo. Quanto a isso você não precisa se preocupar, é mais você levar para campo realmente, anotar quais são as posturas, quantos movimentos acontecem, depois a planilha faz esse cálculo para a gente, tá legal? E aí, o quadro de avaliação, o score final, nós teremos um risco que pode ser baixo, médio ou alto, né, ou baixo, moderado e alto. O score correspondente, então se ele for baixo, ele vai estar entre 18 e 27, porque todos os itens, né, você vai pontuar, então o score mínimo é 18, até 27 é baixo, depois de 28 a 44 seria moderado e de 45 a 54 seria um risco alto. Isso para nós determinarmos qual é o nível de ação. Então, se é um risco baixo, a tarefa é aceitável. Se ela é moderado, nós precisamos pensar em investigar mais profundamente e propor mudanças. E se ela está alto, né, seria uma tarefa que não é aceitável. Um quadro avaliativo muito semelhante ao que nós encontramos em outras ferramentas também, né? Geralmente no final nós temos esse score, que com algumas diferenças, né, basicamente é isso, baixo, moderado e alto, e com o nível de ação, se precisamos executar alguma ação naquele sentido ou não, tá legal? Então, uma vez que a gente fez a identificação, fez a avaliação qualitativa, análise da atividade, você pode lançar a mão desse instrumento para confirmar o seu diagnóstico, tá legal? Então, vamos para a planilha para ver como que a gente faz a aplicação desse instrumento, tá legal? Aqui na planilha, então, pessoal, como que nós procederemos com a nossa avaliação? Então, aqui desse lado, né, nessa primeira coluna, espero que esteja bem visível aí. Se não tiver, se você estiver acompanhando no celular, né, deixa na horizontal para ficar um pouquinho maior. Mas nessa coluna aqui à esquerda, nós temos os fatores de risco relacionados para ombros, para punhos, para as costas, para pescoço, para as pernas, força, vibração, esse estresse de contato e a duração da tarefa, tá legal? Então aqui nessa planilha, em cada um dos itens nós temos um nível de risco que vai ser atribuído sempre de baixo, médio e alto. E aí nós veremos que em alguns fatores de risco, como no caso de ombro, nós vamos pontuar 2 vezes, a postura e a repetição. A mesma coisa acontece para punho, postura e repetição. Para as costas a mesma coisa, para o pescoço, para as pernas, e aí em seguida, né, a partir da variável força, nós só temos um item aqui para assinalar nesses quadros, justamente porque eles vão estar relacionados com os itens que a gente já pontuou anteriormente, tá legal? Então vamos lá, só para a gente entender como que é simples aqui a aplicação. Em relação à postura, né? Então aqui seria essa linha aqui que a gente está falando, tá? Nós temos uma figura aqui, basicamente 3 posturas. Se o ombro está numa posição neutra, eu vou colocar um X aqui nesse quadradinho, tá? Se ele está numa postura até a altura do peito, né, que seria basicamente o braço ao nível dos ombros, eu vou assinalar aqui nesse quadradinho, e se ele está aqui acima dessa altura, né, de 90 graus, acima da altura do peito, eu vou assinalar nesse quadradinho. Então é basicamente colocando um X em cada um desses quadradinhos, tá? Vamos fazer uma aplicação aqui, né? Eu vou colocar aqui um X aqui, vamos supor que ele está com uma altura elevada moderadamente aqui acima, até o nível do peito, tá? Em relação à repetição, né? Se a pessoa faz esse movimento com mais pausas, né? Se o movimento é lento, se ele faz isso com algumas pausas, ou se ele faz isso sem descanso, ele faz isso repetidamente, tá? Então eu vou colocar aqui algum item, vamos supor que ele faça isso muitas vezes, tá bom? Então, quando eu coloquei aqui, ele já me dá o primeiro score. Então, se a gente observar aqui nessa coluna, ele já apareceu o score 5 e alto para esse fator, tá legal? Ele só vai apontar aqui alto, baixo e moderado para cada um dos fatores para que você saiba depois onde atacar. Mas ao final aqui nós teremos um score atribuído. Nesse caso aqui, ó, por enquanto o nosso score é 5, ele é baixo e o nível de ação é que a tarefa é
aceitável. Nós vamos continuar preenchendo e vamos ver ao final da avaliação como que isso vai estar, tá? Então, basicamente, esse é o procedimento para todos os itens. Em relação à postura de punho, eu vou assinalar se ele está numa postura neutra, se ele está levemente posicionado em extensão e flexão. A ferramenta não nos diz o que é esse levemente, tá? De acordo com outras ferramentas, né, outros métodos, a grande maioria considera uma leve extensão ou leve flexão até 15 graus. Isso faz parte de biomecânica ocupacional, tá? Então, de repente, você pode utilizar essa referência também. E no caso, se você faz extensão ou flexão nos extremos, seria no terceiro quadradinho aqui, que seria alto, tá legal? Então, vamos supor que nesse caso aqui ele faça moderadas, né, flexões ou leves flexões, extensões, e ele faça esse movimento, esse fator que você está avaliando, ele faz até 10 vezes por minuto. Então, vou colocar um X aqui, tá bom? Então, nesse segundo aqui, eu tive um score moderado. Aí a gente vai continuando. A próxima postura que a gente vai avaliar é em relação às costas. Para a postura, ela vai seguir o mesmo princípio. Se eu tiver uma posição neutra, seria esse primeiro quadradinho. Se eu tiver até 20 graus de flexão, eu vou colocar no segundo quadradinho. E no terceiro seria de 20 a 40, mas assim, toda a amplitude que tiver acima de 20 graus, eu posso assinalar nesse terceiro quadradinho. Lembrando que é importante que você estabeleça uma linha de corte, porque outros métodos, inclusive, né? Se a gente pegar, por exemplo, a ISO 11226, que avalia posturas estáticas, ela vai nos dizer que acima de 60 graus já não é permitido, né, um trabalho com mais que 60 graus de flexão. Então você pode estabelecer esse corte de acordo com algum outro método, né, ou com base no que você já tem de conhecimento em relação à biomecânica ocupacional. Então, nesse caso aqui, acima de 20 graus seria extremamente flexionada, e aí você vai pontuar de acordo com o que você observou. Lembrando, tá, pessoal, é importante, registre as imagens, as fotos, filma a atividade para que você possa identificar quais são as posturas mais frequentes, quais são aquelas que são mais importantes e vale a pena você quantificar realmente na prática, tá? De repente não é todas as posturas que você precisa quantificar e você prioriza aquilo que é mais importante. Inclusive, se você ainda não viu, né, nosso vídeo relacionado ao uso do Kinovia, que é um software gratuito para você fazer registro de imagens, né? Eu acho muito bacana, otimiza muito a atividade. Eu vou deixar linkado aqui nesse vídeo para que você possa acompanhar também, tá? Então vamos continuar a nossa avaliação. Vamos supor que nesse caso aqui ele tem uma postura até 20 graus, tá? E ele faça esse movimento, ou ele está nessa posição de 4 a 8 vezes por minuto, tá? Que seria esse segundo aqui. Então o primeiro leve seria até 3 vezes por minuto, moderado de 4 a 8 vezes por minuto e mais que 9 vezes por minuto seria... opa, aqui está errado, vou corrigir depois. Seria realmente muito alto, tá bom? Então aqui, para esse fator de risco costas, nós tivemos um risco alto também. Continuando aqui a nossa avaliação, eu vou corrigir para vocês, tá, pessoal? Porque aqui está tudo leve, mas aqui seria tudo alto, tá? Em relação ao pescoço, mesma coisa. Qual é o posicionamento? Até 10 graus, de 0 a 10 graus de flexão seria leve, né? Então uma postura que é bem recomendada. De 10 a 20 graus seria moderadamente flexionado. E se eu tenho mais que 20 graus de flexão ou o pescoço em extensão, seria já alto, uma condição bem ruim biomecanicamente, tá? Então vamos supor que nesse caso aqui ele fique numa posição tranquila, tá? De 0 a 10. E aí, se ele faz isso com mais pausas, se ele tem algumas pausas ou se ele não tem descanso, ele não tem intervalos entre os movimentos que ele faz. Vamos colocar aqui para o pescoço, tá leve, tá? Então aqui nesse caso, para o pescoço deu baixo, tá bom? Lembrando que isso aqui é uma simulação hipotética, né? A gente não está focando em nenhuma avaliação. Em relação às pernas, basicamente, se eu tenho as duas pernas bem apoiadas, se eu tenho o joelho com uma leve flexão de 30 a 60 graus, se eu tenho uma flexão muito acentuada. Isso pode ser aplicado tanto para a pessoa que está em pé, quanto para a pessoa que está sentado. Só que no caso, se ela estiver sentado, eu vou observar se as pernas estão bem apoiadas, ou nesse último caso aqui, se os pés não estão tocando o solo adequadamente, né? De repente os pés estão suspensos e aí eu tenho uma condição ruim, tá? Vamos supor, nesse caso aqui ele está trabalhando em pé e está com as pernas em posição neutra, bem apoiadas, e aqui eu não tenho movimentos repetitivos, tá bom?
Então aqui também para as pernas eu tive um score baixo. Em relação ao levantamento de cargas, vejam que aqui ó, nós só temos esse fator de avaliação, nós não temos esse fator de repetição, porque ele vai focar, ele vai cruzar os dados com o que a gente já fez ali em cima em relação à postura, tá legal? Então aqui, se a carga, né, o peso, está entre 0 e 5 quilos, se está de 5 a 10 quilos, ou se a carga é acima de 10 quilos, tá bom? De qualquer forma, vamos supor que nesse caso ele faça muito eventualmente, né? Ele não tem essa questão de movimentação de cargas, então aqui seria de 0 a 5 quilos, tá bom? Por que ele pegou moderado? Porque ele está cruzando com aquele fator de postura ali em cima. Se fosse isso aqui isoladamente, ele apontaria como baixo, mas como ele está cruzando com a postura que nós assinalamos aqui em cima, aqui e que já deu alto, então provavelmente nós teremos uma condição de carga que vai também afetar bastante a nossa avaliação, tá bom? Em relação ao uso de ferramentas vibratórias, é o mesmo esquema do levantamento de carga, só que agora eu vou cruzar com os dados de punho, tá bom? Então aqui, ó, se não utiliza raramente ou até 1 hora por dia alguma ferramenta vibratória, por exemplo, uma lixadeira, tá? Uma britadeira. Então se ele não utiliza esse primeiro quadradinho, se utiliza entre 1 e 4 horas esse segundo quadrado, né, que seria moderado, e acima de 4 horas por dia nesse último item, eu vou assinalar aqui que ele não utiliza, tá? Em relação à vibração, então nós temos um risco menor. Lembrando que ele deu moderado porque eu estou cruzando com dados acima em relação ao punho. Quando a gente fala de estresse de contato, né, que é um termo um pouquinho diferente, mas é relacionado basicamente ao uso de ferramentas, ao cabo das ferramentas. Então, se eu tenho um cabo que é revestido, ele é cilíndrico, ele permite uma boa pega, ou a pessoa usa luvas adequadas, então o que acontece com o estresse de contato? Eu não tenho nenhuma ferramenta causando um impacto ruim, uma prensa, né, uma pega inadequada. Então seria esse primeiro quadradinho. No segundo seria se eu não tenho essa mesma condição. Por exemplo, o cabo da ferramenta, ele é muito rígido, ele é muito afiado, ou eu uso uma luva para isso, mas é uma luva inadequada, uma luva que não permite movimentação adequada, seria o segundo quadradinho. E no terceiro seria uma ferramenta crua, bruta, né? O cabo não tem revestimento, de repente ele é muito fino, ele machuca quando o operador vai utilizar a mão, ele não tem nenhuma luva adequada para trabalhar, então seria esse último caso aqui. Então aqui vamos supor que ele tem essa condição, que a ferramenta é relativamente adequada, mas não é 100% ideal, tá? E aí em relação à duração da tarefa, é basicamente a gente avaliar dentro desse contexto, né? Dentro desse recorte que nós fizemos, quantas horas por dia a pessoa permanece nessa condição. Até 2 horas seria leve, de 2 a 4 horas seria moderado e acima de 4 horas seria uma exposição alta. Então vamos supor que nesse caso aqui ele tenha realmente uma exposição alta. E aí, vejam que aqui eu preenchi todos os dados, ok? O score está feito para todas as atividades e aí eu vou ter aqui embaixo o meu score do método como um todo, né? Da atividade como um todo. Então, nesse caso aqui, o meu score foi 30, né? Moderado. Então, essa tarefa requer uma maior investigação e mudanças necessárias assim que possíveis, tá legal? Então, mediante isso eu vou ter uma visão geral. Se eu tiver, por exemplo, né? Vamos supor que, vamos mudar aqui a condição só para a gente ver, por exemplo, como que seria, né? Aqui o score, para que vocês possam observar como que ele reflete o score alto, tá bom? Aqui deu 33, vamos subir aqui a postura, vamos supor que ele tem aqui uma carga alta, tá? E aqui em relação às pernas também ele tem uma condição bem ruim. Vamos ver se já mudou aqui, 39 ainda não, tá? Só pra gente ver, né, qual é o item e depois como que a gente vai melhorar, tá bom, pessoal? Deixa eu marcar aqui também o pescoço. Moderado ainda, vamos lá. A tarefa não estava tão ruim assim, né? Mas estava. Ok, acho que aqui já vai dar, tá? Vamos passar aqui, beleza. Bom, aqui então deu alto, né? Então se vocês observarem, né? Por que eu fiz isso? Só para a gente entender qual é o nível de ação que vai aparecer. Então se eu tenho 45 aqui, lembrando que acima de 44 ele vai dar alto, a tarefa não é aceitável, então a gente precisa mudar imediatamente. Quando eu tenho um score desse jeito, ou mesmo quando a gente viu ali moderado, teoricamente eu já tenho um nível de ação. Ele tem que estar tudo verdinho para que eu não precise promover nenhuma mudança. Então uma vez que eu tenho um score final alto,
eu vou procurar dentro dessas atividades onde eu posso melhorar, como a gente sempre procura fazer para a simulação de um posto de trabalho. Vai lá e dá uma olhadinha, né? Onde será que eu consigo mexer? Por exemplo, na duração da tarefa, será que eu consigo fazer com que ele tenha uma exposição menor? De repente dá, às vezes não dá para fazer isso. Ele não tem como ser multifuncional na empresa, né? De repente metade de um período de um jeito, metade do outro. Então, vamos supor que aqui eu não consiga mexer. Mas aí, a ferramenta, será que eu consigo melhorar a ferramenta? É bem provável que sim. Então vamos supor que eu fiz uma melhoria ergonômica, né? Agora aqui ao invés da ferramenta ser ruim, ela passa a ser boa, tá? Em relação ao uso da ferramenta vibratória, vamos supor que também ó, é tempo de exposição. Eu ainda não consegui mexer no tempo de exposição, tá? Ele vai continuar ainda mais do que 4 horas por dia. Se eu conseguir colocar um rodízio, uma pausa, de repente uma outra função, beleza. Mas vamos supor que nesse caso aqui não foi possível ainda. O peso da carga, será que dá para mudar? Normalmente dá. De repente você usa um dispositivo auxiliar, você consegue reduzir o tamanho da caixa, você melhora a condição do peso. Então vamos supor que nesse caso aqui a empresa fez uma melhoria. Eu consegui, se não eliminar, trazer para uma carga bem leve realmente, tá? A posição das pernas, né? Outra coisa que normalmente é fácil de arrumar. É colocar um apoio de pé, se o cara trabalhando em pé, eliminar o desnível. É uma recomendação que é fácil da empresa acertar. Então fui lá e passei para leve. Vamos supor que nessa primeira rodada de melhorias, o que eu consegui fazer foi isso, tá? Aí eu vou ver, numa nova avaliação ou numa reavaliação, inclusive na validação, né, do meu método, qual foi o resultado? Ó, eu baixei para 37. Bom, já não está mais vermelho, está amarelo. Eu já consegui uma melhoria que foi considerável. Mas será que não dá para fazer mais nada ainda, né? Vamos tentar, vamos supor que numa segunda rodada, ó, eu consegui eliminar uma flexão excessiva ou uma extensão. O cara não tem que ficar olhando mais para cima no painel. Eu coloquei o painel numa altura adequada. Então aqui saiu de pesado, lembrando que aqui está errado, tá pessoal? Eu vou consertar. Aqui não é leve, aqui seria alto. Então aqui ele passou para leve. Beleza, ótimo. Não consegui eliminar ainda de 10 a 20 graus, mas eu já consegui melhorar essa condição. Em relação à coluna, né? Vamos supor, eu não consegui ainda melhorar a condição da coluna, não consegui ainda melhorar a condição do punho, mas vamos supor que eu consiga melhorar aqui no ombro. Ao invés de ele fazer isso muitas vezes, eu consegui reduzir, por conta de uma mudança lá na montagem do produto, eu consegui mudar aqui para algumas pausas, tá bom? E isso aconteceu para punho também. Eu não consegui melhorar totalmente a postura, mas eu consegui melhorar o número de vezes, né, que ele faz isso por minuto, tá bom? Então isso foi para todos, ó, para a coluna, para o pescoço e para o punho. Eu consegui melhorar todas as repetições de movimento. Vamos ver, será que nessa segunda rodada, né, a gente conseguiu? Vamos dar uma olhada, ó, 32, ainda não, falta um tiquinho ali para chegar na nossa melhoria adequada. Então vamos lá, não consegui melhorar aqui a duração da tarefa, não consegui melhorar mais que isso da ferramenta, mas eu vou continuar mexendo ainda, vou continuar tentando melhorar. Então vamos supor que aqui, ó, na vibração, pô, a vibração é uma coisa que normalmente a gente precisa reduzir mesmo a exposição, ele está usando muito a ferramenta vibratória. Eu melhorei a condição, então vamos supor que ele não faça isso mais 4 horas por dia. Ele já está fazendo de 1 a 4 horas, tá? Então beleza, consegui mais uma melhoria. Aqui nas pernas já está legal. Aqui no pescoço não está 100%, mas está razoável. E aqui vamos supor que a última melhoria que eu consegui fazer foi que ele não precisa mais fazer elevação de ombro, né? Agora ele está ficando perto de uma posição neutra, porque na bancada eu posicionei tudo adequadamente, ele não precisa mais fazer uma elevação gradual, né? Tá tudo próximo ali. Pô, será que deu já, né? Talvez não, vamos dar uma olhada, né? Olha lá, moderado, ainda falta um pedacinho, né? Vamos tentar melhorar mais alguma condição. Vamos lá, se eu conseguir adequar a bancada, vamos supor que o próximo passo seria realmente adequar a questão dos posicionamentos, né? Tanto da coluna quanto do pescoço. Agora, ao invés de ele fazer de 0 a 20 graus, eu consegui aproximar a bancada dele e ele está fazendo a sua atividade numa posição neutra. A mesma coisa com o pescoço. Ele não está mais fazendo a flexão e ele está fazendo numa posição neutra. Ok? Então, isso para punho também. Eu consegui melhorar as posturas
relacionadas ao trabalho. Demandou um pouco mais de investimento, a gente foi mexendo no processo, teve que colocar um equipamento novo, então de repente, sei lá, vamos ver se agora a gente conseguiu reduzir. Bom, agora a gente chegou lá também, né? Muitas mudanças, mas veja, essa é a ideia, tá, pessoal? Que a gente possa utilizar o instrumento para a gente identificar, inclusive, quais são as melhorias que são mais adequadas, onde eu preciso atacar de uma maneira adequada. Significa que acabou aqui? Não, eu vou continuar melhorando esse posto, né? Vou continuar monitorando, mas aí eu vou saber exatamente, né? Ou a ideia é que a gente faça isso com todas as ferramentas, tá, pessoal? Sempre que a gente fala de um instrumento aqui, ele não é para ser um instrumento estático. Ele pode ser um instrumento para avaliação, mas também para a sua gestão em ergonomia, para a sua gestão nas suas avaliações do posto de trabalho e assim por diante, tá legal? Então, eu acho que esse é o mais legal de qualquer instrumento, é você saber exatamente qual é a aplicação dele, qual é a função, quando eu devo utilizar, e uma vez que eu utilizei, como que eu posso fazer simulações, inclusive para você testar suas recomendações, né? Será que aquilo que você está recomendando para a tarefa vai resolver o problema, né? Vai diminuir o score que você encontrou naquela atividade? Então, acho que é muito interessante quando a gente usa não só para avaliação, mas também para fazer as simulações, a gestão desse risco que você encontrou, tá legal? Só lembrando então, pessoal, que para os membros da nossa comunidade, o link da planilha para download vai estar disponível, né, logo junto dessa aula. Para aqueles que não conhecem, eu vou deixar o link na descrição para que possa conhecer. Lá a gente tem várias aulas aplicadas, assim como essa, método Hula, Reba, Murigarg e tantas outras ferramentas que a gente disponibiliza a planilha junto da aula. E se esse vídeo foi interessante para você de alguma forma, e você quer ajudar o nosso canal, o nosso trabalho aqui, tanto no YouTube quanto nas redes sociais, deixa um gostei, né? Compartilha esse vídeo com seus amigos e principalmente deixa um comentário sobre o que você achou dessa aula, se você tem algum instrumento, algum método que gostaria que a gente, né, apresentasse aqui nas nossas aulas, que a gente colocasse aqui na nossa lupa e apresentasse de uma forma prática aí para vocês. Tá legal, pessoal? Agradeço mais uma vez a sua presença, a participação, pelo carinho, né, pelos vídeos aqui. Deixo um forte abraço e até um próximo vídeo. Tchau!